Bem-vindos ao episódio número 75 do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves, a partir de Lisboa, provavelmente, isto foi só para fechar, e o Gonçalo Garcia, do Gerês. Eu É sou o verdade. Manuel Maurício, íamos esquecendo desta. Estás no Gerês, conta-nos lá, Gonçalo, como é que isto está a ser? Pá, É a segunda vez. Este ano não, mas se calhar no ano passado também foste aí. sim, também há 2 anos, uma coisa assim, sim. Tens casa aí, Eh, não? não, só apenas gosto muito. Gosto muito de natureza, gosto muito de caminhar, gosto muito da comida aqui. Pá, e é um destino de eleição, gosto muito de vir cá. É pena ser bastante longe. E ficas Eh, sempre no mesmo sítio? não, Ok. vou variando. Isto depois vou-te pedir dicas. Estás a gostar desse onde Estás estás? a comer papas de sarrabulho Exato. ou arroz de lampreia. Por acaso ainda não comi só assim, umas postas de carne e um, é muito à base de carne aqui, mas a comida é ótima, qualquer coisa. E pá, muitas caminhadas e descansar, ler. Tem chovido bastante, hoje está um dia espetacular, mas nos últimos dias deve ter choveu bastante. Ainda bem, mas foi. Portanto, o- hoje foi bom tempo depois de mau tempo. É espetacular no Gerês porque as cascatas ficam cheias. Portanto, fazer as caminhadas é deslumbrante. É deslumbrante. Pá, vês cascatas incríveis. Depois dá para ir tomar banho a todo lado. É fácil, os trilhos são fáceis ou são pedregosos? Pedregosos é uma palavra? Acho que sim. É pá, há tudo, mas em termos das escalas que eles usam, não há quase nenhum fácil. Portanto, são quase todos médios e há alguns difíceis. Uhum. Mas não é incrivelmente difícil, não me pareceu. Eu hoje fiz um de 4 horas, dificuldade média. Faz bem, aquilo não é assim muito difícil. Não. Mas aí há uns dias estava isto de falar das chuvas e da seca da Europa. Pá, que eu não fazia ideia. Estava a ver uma notícia de que o Rio Reno, que é da Alemanha, acho que aquilo estava em níveis muito baixos. E eles têm muita produção industrial junto ao rio, na Alemanha, porque eles fazem toda a exportação para fora pelo rio, que é uma coisa que não me fazia, na minha cabeça ao início não me fazia muita questão, mas o rio faz tipo, atravessa a Alemanha de uma ponta à outra. Yeah. E as fábricas produzem e vão de barco pelo Reno até a Holanda e depois saem logo dali. E pronto, e como o rio está muito em baixo e com uma seca muito grande, eles estavam com problemas grandes para exportar a mercadoria. Yeah. Que eu nem fazia ideia. Olha, por falar nisso, há aqui pedimos aqui fazer várias tangentes. No outro dia vi, por acaso posso partilhar convosco, um tipo, alguém partilhou no Twitter, na televisão, e o gajo era astrofísico, mesmo o típico astrofísico que vos vem à cabeça quando se pensa num astrofísico, é um tipo com o cabelo todo desgrenhado, cabelo cinzento, assim com um ar assim um bocado de maluco. Tu já conheceste um amigo meu, astrofísico, Já, mas ele não já, tem já, já. E eu estava a dizer que, por causa das cheias no Paquistão, que estão a ser, há um terço, acho que é um terço do Paquistão que está debaixo d'água, era incrível, e acho que os incêndios, já não sei onde é que eram os incêndios, se era em África, se era na Califórnia, acho que era em África, que estavam a ver agora, e ele estava a dizer que já tinham previsto isto, e que não tem nada a ver com o aquecimento global man-made, provocado pelo homem, tem a ver com como é que se diz? Não se chama fluxo solar, mas a atividade solar e mais alguma coisa, não sei se relacionado com a Lua e a interação das duas coisas. E ele estava a dizer, para nós tínhamos previsto isso e já tínhamos dito que ia acontecer isto e aconteceu as mesmas cheias no Paquistão há ele foi muito preciso, 143 anos ou 130 e qualquer coisa anos, e nós já sabíamos que isto ia acontecer. Eu tipo, acho que é o fundador do canal Weather Channel ou qualquer coisa assim do género, ou do site Weather Channel, assim. E até o entrevistador estava até a ficar assim um bocado extremada a posição, mas como é que podes dizer isso? Como é que isto não é o aquecimento global criado pelo homem? Ele não é, simplesmente não é, não pode ser tudo o aquecimento global criado pelo homem e agora é impossível podermos ter uma opinião contrária porque é tudo aquecimento global é por causa das emissões de CO2, etc, e na ciência que sempre foi baseada em assumir que pode estar errada e vamos cá lançar hipóteses e testá-las a ver se o nosso conhecimento está certo ou errado e vamos avançar com a base ou partindo da hipótese que o nosso conhecimento atual está errado,
ultimamente tem sido, e já falámos sobre isto, dogma puro. Pronto, e é interessante vê-lo a dizer na televisão, tipo, isto já sabíamos que isto ia acontecer e não tem nada a ver com o CO2. Bom, é uma tangente aqui ao nosso tema, que pode ser, depois vou-vos mandar isso. Havia aqui outra tangente qualquer que o Gonçalo, uma interessante. Tu estavas a dizer que era só carne, porque o Diogo te estava a perguntar se tinha já comido papas de serrabulho e era o quê? Era lampreia? Lampreia não é carne, mas sim, mas não comi lampreia ainda. Eu não Lampreia sou... é tipo carne do mar, é tipo atum. É carne, sim. Hum, Carne do rio. carne do rio. Eu acho que ela vem do mar para o rio, não? Não é tipo enguia que vem desovar ao rio? Não sei. Uma boa pergunta essa. E no outro dia estava a ver a relação, curiosamente relacionado com o tema que trago hoje, a arranjar sistemas em vez de objetivos, e li não sei onde é que tirei isto, que em vez de fazer dieta, o tipo que estava a escrever, ou um amigo do tipo que estava a escrever, o que fazia sempre que jantava fora ou almoçava fora é escolher o prato mais saudável da carne. E assim ele conseguia fazer dieta sem as coisas, os problemas associados a fazer dieta. Via aquilo como um desafio, sempre que ia comer fora, não sei a quantidade de vezes que esta pessoa comia fora, mas via como um desafio de sempre cá ver qual é a coisa mais saudável, vou comer a coisa mais saudável. E assim ele conseguia fazer dieta. Sim. O problema das dietas é que normalmente as pessoas têm aquele objetivo fixo de perder os 10 quilos. Não é? Vou perder 10 quilos no ano. Depois passa um ano e mesmo que atinjas o objetivo, depois o quê? Não é? Depois quase que deixas de manter esse foco na dieta porque já atingiste o objetivo e reverte tudo. Portanto, realmente criar um sistema, não é? Fazer isso que essa pessoa fez, comer sempre saudável, ou pelo menos que vai, cada vez que vai jantar fora, comer o prato mais saudável, parece algo mais permanente. Uhum. É mais provável durar para sempre do que só ter aquele objetivo de perder X em um ano. O que nos leva aos nossos Tem que temas. ser um estado de espírito, não é? Tem que ser uma coisa para a vida, não há cá dietas Uma passageiras. rotina. Exato. Tem de Isso- ser uma coisa que consigas manter. Isso vai bater muito ao tema que eu trago esta semana, que é, não sei, um artigo do Patrick O'Shaughnessy, que faz vários podcasts, um deles é o Invest Like the Best. Quais são os outros, malta? Business Breakdowns, filho do grande Jim O'Shaughnessy, que escreveu o quê? Como é que era? Qualquer coisa Wall Street? How to Beat? Não, já não me lembro. Sim, é isso, mas ele Escreveu vários. criou um fundo, um quant fund. Sim, O'Shaughnessy Asset Management. Yeah. Ou Sam, não é? É o nome. Exato. Yeah. E entretanto vendeu já o ano passado por um a valor sério? de uma batelada. Yeah. Eu não Eles sabia venderam. disso. Ou o ano passado ou este ano venderam aquilo. Yeah. Uau! E continuam a trabalhar lá ou não? É uma boa questão. Epá, imagina, eu acho que o pai vai se reformar, ou está meio reformado, não é? O Patrick, não sei se vai continuar a trabalhar lá ou se vai fazer outra coisa. Quem é que comprou, sabes? Digo-te já. Vais aí ver. Pronto, e então já agora o tema é muito disto, muito de objetivos versus temas, é isto. Franklin Templeton, yeah. Tem alguma coisa a ver com o John Templeton? Não. Será? Por acaso acho que não. Eu acho que é uma instituição super antiga, uma das instituições mais antigas de... Eles são muito grandes, são cotados em bolsa, são um dos maiores que não tem gestão passiva, ou tem muito pouca gestão passiva. Não é? A seguir à BlackRock e afins, eles são dos maiores. Gerem para aí um tri, quase. E na notícia também está aqui a dizer que o Jim vai se reformar no dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, ele vendeu e vai lá estar até o final do ano, mas depois vai-se embora. Acho que foi assim uma batelada. Tipo, agora não sei de cor, mas acho que foi tipo assim 100 milhões de euros ou 200 milhões de euros. Já estavam cheios de dinheiro, pai, e agora ainda mais dinheiro tem. Bom, e eu acho que o meu tema se entrosa ali bem com o Gonçalo. Gonçalo, qual é o teu tema? Eu li há pouco tempo um livro que adorei e eu tenho sempre a prática de ler um livro de finanças e um sobre uma disciplina completamente mais aleatória possível, porque senão, se não tiver esta regra, só leio finanças, ou só leio economia, e gosto de ter
uma leitura mais abrangente. E o último livro destas mais abrangentes foi um livro chamado Siddhartha, de um alemão chamado Essen, um livro publicado há 100 anos, em 1922. Epá, é um bocadinho difícil de ler, mas eu gostei muito da vida do Siddhartha Gautama e por que não falar um bocadinho sobre ela e fazer um paralelismo, ou pelo menos os paralelismos que eu encontrei ao mundo dos investimentos. Ok, porque é que eu acho que E leste em Siddhartha alemão? era um... Não, li a tradução para inglês, não li em alemão. Apesar de ter vivido 4 anos na Alemanha, não falo nem sei ler alemão. O Siddhartha é o nome do Buda, não é? O Siddhartha Mas era isso Gautama. que eu estava a tentar Exatamente. entender. É. Exatamente. Ele é podemos falar um bocadinho mais disso a seguir, mas ele é o Buda Supremo. O Buda só quer dizer o despertado, ou aquele que despertou. Portanto, há vários Budas, mas ele é considerado o Buda Supremo. Sim. Mesmo na altura que ele vivia, já havia alguns Budas. Por acaso eu pensava que ele era o da Original One, o primeiro. Mas é isso que eu não estou a entender. Tens que nos explicar isso, porque eu estou a ver aqui no Wikipedia e diz que Siddhartha era um homem que viveu durante o tempo do Gautama Buda. Gautama Buda, sim. Esse seria a referência na altura que o Siddhartha Gautama viveu. O livro também fala sobre isso. Esse era o Buda Supremo na altura. Depois Siddhartha Gautama se tornou alguns séculos mais tarde. É tipo Papa, que vai passando uns para os outros, não é? O budismo é muito diferente de todas as outras religiões porque não tem... Na verdade até se diz que não é uma religião, não é? Exatamente, não tem Deus. Ou seja, há várias facetas, algumas dizem que sim, outras que não, mas na sua essência não tem Deus. E o curioso de Siddhartha Gautama é que só vários anos depois, ou neste caso séculos depois, é que ele foi identificado ou idolatrado. E, portanto, ele é mais uma referência pela forma como viveu e não pela forma como espalhou, lá está, a religião, o budismo, porque não havia tal coisa. Muito curioso. Recomendas o livro? Recomendo muito o livro. A leitura é difícil, custou-me alguns capítulos iniciais, mas depois entras naquela linguagem e para lê-se no instante. E o livro só tem 150 páginas, portanto, em 5 horas despachas aquilo. É só insistir as primeiras 2. Se a ti te custou que leste na boa Thinking Fast and Slow e eu abandonei, quero ver a mim. Diogo, qual é o teu tema desta semana? Eu trago um artigo sobre a importância de cash flows para o negócio. Ok, disseste isso de uma maneira, foi mesmo assim, nhó. Como é que vamos fazer? O meu tema entrar ali bem com o do Gonçalo, entramos primeiro com o teu, espera aí, independentemente de quem é que vai primeiro, achas que é melhor o teu primeiro, Gonçalo, ou o meu primeiro? Vai tu primeiro. Ok, e agora quem é que vai primeiro, o Diogo ou eu? A semana passada fui eu, hoje pode ir o Diogo. Boa, vai lá. Vamos a isto, Diogo? Vamos sim. Então, este tema, por acaso, foi logo o título cativou-me logo, foi logo um tema que eu me interessei, mal vi o artigo, porque para quem estuda empresas como nós e os nossos ouvintes, é muito importante distinguir, e é uma das maneiras de até detectar uma data de problemas, distinguir o cash flow de uma empresa do que é que são os lucros e os prejuízos, não é? O income statement. E aliás, uma das maneiras, também já foi referido aqui o livro, e que eu até cheguei a ler assim por alto, também é um livro complicado de ler, que é o Accounting Shenanigans. Nunca sei dizer esta palavra, shenanigans, não sei. Sobre... Esse livro é complicado de ler, mas ajuda bastante a ler um que é muito mais rápido de ler e que retrata muito das mesmas coisas, que é o Earnings Quality, ou Quality of Earnings. Yeah. Okay. Falar nisso, deixa-me só dizer aqui, eu emprestei esse livro a alguém e nunca mais o vi. Se alguém tem, eu não faço ideia quem foi. Se alguém tem o meu livro, por favor, tragam-no de volta. Deus calutares, devolvam os livros. Mas não sabes a quem é que emprestaste? Não sei, eu nem sei se eu emprestei. Estou para aqui a dizer, não faço ideia, desapareceu-me esse livro. Mas pronto, uma das maneiras até de detectar fraudes, não é, de contabilidade das empresas, é quando o cash flow e o income statement
fogem durante muito tempo, não é? É suposto aquilo bater certo, mas na prática não bate certo. Olha só, desculpa, só uma à parte, o autor desse livro tinha um trabalho espetacular. Não sei se te lembras do que era o trabalho dele, e por isso é que ele escreveu o livro, mas basicamente ele tinha o género de uma consultora e era contratado por hedge funds e ia analisar as empresas que esses hedge funds tinham no portfólio e dizia aos hedge funds qual é que ele achava que tinha indícios de fraude. Ok. Portanto, era tu mostrares o teu portfólio e ele tentar encontrar falhas, e as mais gravíssimas, não é? Falhas de não só fraude, mas também manipulação de resultados e afins. Tipo, ele fazia uma análise forínsica ao teu portfólio. Era muito engraçado. Ok. Interessante. E sim, eu disse fraudes, muitas vezes até podem não ser fraudes, e muitas vezes lá está, a contabilidade não é uma coisa presa em pedra, e tu até podes eventualmente teres dois income statements diferentes da mesma empresa e os dois serem válidos e serem auditados como corretos, não é? Depende muitas vezes, depois também depende de empresa para empresa, de coisas subjetivas. Dos pressupostos, não é? Há alguma margem para tu depreciares alguns ativos, por exemplo, por exemplo, as casas, os edifícios, podes depreciar ou 30 anos ou 40 anos, e só esta escolha faz uma diferença relevante no teu P&L. Portanto, e o que ele via é exatamente, mais do que fraudes, ele tentava procurar empresas que eram excessivamente agressivas ou conservadoras na sua contabilidade, e isto é relevante, porque pagares imagina, um PER 10 por uma empresa que é conservadora é completamente diferente de pagares um PER 10 por uma empresa que não é conservadora. Da mesma maneira que pode ser ao contrário, tipo empresas de construção, eu agora estou-me a lembrar de uma que até já foi aqui no México, pá, que tem no balanço terrenos que já comprou tipo há 30 anos e que nunca fez o uprising, né, da valorização deles, e aquilo está lá cotado ainda a uma tuta e meia, né, quando o país já teve para aí 70% de inflação, e os gajos continuam a cotar os terrenos no balanço ao valor de compra inicial. Isso é um ótimo exemplo. Por acaso, o que se vê nas empresas portuguesas, principalmente aquelas que têm património que alugam, isto aparece numa linha chamada propriedades de investimento, ou investment properties. E essa linha tem o seu valor de balanço, mas quando tu vais ver a nota, podes identificar qual é o valor real, o valor de mercado. E muitas vezes essas empresas pediram a avaliadores para avaliar aquilo e tem lá o seu valor real na nota, e que muitas vezes é um múltiplo do que está do balanço, só que não são obrigadas a passar para o balanço, aparece lá na nota. Depois, se venderem, terão que ter o lucro associado, mas se não venderem, não são obrigados. Por outro lado, se perderem valor, aí os auditores já obrigam a reportar no balanço. É curioso, eu não sei muito bem como é que isso funciona, mas no outro dia, quando vos trouxe aquele case study da Ponte, que o Buffett não chegou a comprar, eu não comentei isso porque não estava claro, houve uma polémica que o dono, o gajo que comprou a Ponte, queria, a certa altura, aumentar o valor book value, não me lembro o termo em português, da Ponte, no balanço. Obrigado. Que era para aumentar a depreciação e pagar menos impostos e ter mais cash flow, ok? Acabou por não o fazer. Portanto, eu não sei quais são as regras para fazer isso, Diogo, e depende de negócio para negócio. Também já, por exemplo, no outro dia estava a ver a AirCap, que reavaliou em baixa e fez um impairment grande os aviões durante a pandemia, mas agora já está tudo de volta ao normal, ou quase. E agora podia fazer o reverso, mas não vai fazer. Portanto, não sei quais são as regras para fazer isso. Se calhar o Gonçalo sabe melhor do que nós. Não, o que estás a dizer, o impairment, tem de sempre fazer. O auditor obriga quando é... É o contrário, fazer o contrário. O contrário a empresa não é obrigada a fazê-lo, porque, lá está, o objetivo do auditor e das regras é que o balanço seja conservador para a realidade da empresa. Portanto, se os ativos estão lá, ainda valem mais do que está no balanço,
não obrigam a empresa a fazer essa reavaliação. Se valerem menos, aí é que tem de fazer o impairment. E vê-se muitos impairments, por exemplo, em goodwill e afins. Disseste o quê? Em quê? Em goodwill. Ok. Vê-se muitos impairments em goodwill, quando uma empresa compra outra empresa com base em pressupostos, depois que acontece qualquer coisa, tornam-se indefensáveis perante o auditor, a empresa tem de fazer um impairment do goodwill. Se, por exemplo, a aquisição ainda corre melhor, não vai aumentar o goodwill. A empresa faz isso. Pá, isto da contabilidade, não é? Há uma frase neste artigo que é retirada do John Malone, que é, agora não estou a lembrar totalmente, mas em que ele diz que cash flow is a fact and profits is an history, or is a made history, é uma coisa assim de género. E é um bocado verdade, não é? Em relação ao cash, não há nada, o cash flow statement não podes enganar aquilo, não é? É o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu e aquilo bate certo, tem que bater. Na verdade podes, mas ok. Diria que o Financial Shenanigans, tanto um como a outra, devem falam sobre isso. São formas de manipular o cash flow. Sim. Mas tu podes manipular o cash flow, mas aquele cash entrou mesmo. Sim, exatamente. Tu podes manipulá-lo. Podes passá-lo de investment para operating e podes acelerar, a ser muito agressivo. De investimento podes pôr como financiamento, quando, por exemplo, em vez de comprares um carro, se financiares e comprares no fim, tu estás, na verdade é CAPEX, mas podes passá-lo para financiamento, por aí fora. Ok, mas não vamos entrar aqui. Mas não deixas de ter uma quantidade de dinheiro a entrar, uma quantidade de dinheiro a sair. Sim, mas não conta como free cash flow. Bom, ok, tens razão, mas há nuances. Mas é mais difícil manipular. Mas a contabilidade é isso mesmo, é só uma forma de representar a realidade. Não é a realidade. E por acaso lembro-me muito bem de um argumento, eu acho que foi nesse livro, mas que ficou-me sempre retido, que é o facto de o free cash flow ou o cash flow operacional a longo prazo tem que bater com o lucro. Aquilo tem que ser o mesmo. Se houver grandes discrepâncias durante muito tempo, isso é uma red flag muito grande. Porque estás a ter lucros todos os anos, mas o dinheiro não está a entrar, onde é que esses lucros estão a ficar? Será que são mesmo? Será que vais conseguir converter mesmo esses lucros em cash ou não? E normalmente, isto depois obviamente também depende muito do tipo de negócios. E há negócios com um ciclo mais longo, não é? E que essa conversão demora mais tempo a ser feita. Mas normalmente também são os negócios onde é mais fácil haver esquemas. Se tiveres um negócio muito simples de venderes batatas ou alguma coisa qualquer assim do género, aquilo não tem muita coisa para onde fugir, não é? Aquilo tem que bater um bocado certo. Agora se tiveres, lá está, uma financeira, podes estar a apresentar lucros, não é, durante muito tempo, mas na verdade estás a puxar só os teus prejuízos para a frente. Nas financeiras o cash flow é muito difícil de analisar, porque tudo é cash. O produto é cash, os depósitos são cash, todos os movimentos são cash, é muito difícil seguir o cash flow. Por outro lado, a tua capacidade de remunerar o acionista tem só a ver com contabilidade. Uma grande red flag que eu já vi, agora não me lembro em que empresa é que era, mas era uma empresa financeira, em que os depósitos dos clientes entravam para o cash flow. Aquilo não era um banco, mas era... Eles tinham depósitos, é uma coisa qualquer marada em que eles, quando apresentavam o cash flow operacional, tinham um dinheiro que está a entrar, mas que era uma liability. Dinheiro não era... Para se acerta, de giro é uma dessas, e acho que foi o máximo que nos perguntou há uns tempos atrás, ou te perguntou a ti porque estavas a falar de giro aqui, perguntou-nos nos comentários, acho que nós nunca chegámos a comentar, porque a de giro estava um price de free cash flow muito baixo, só que a história é, o free cash flow deve estar a contabilizar coisas que não são da de giro, que são os nossos depósitos na de giro, quando ela só ganha as comissões, portanto aí, não acho eu, pelo menos foi a ideia com que fiquei. Portanto aí não adianta olhar para o free cash flow, porque aquele dinheiro não é dela e o que interessa é o lucro da empresa. Por acaso eu acho que eles agora discriminam, eu tenho a ideia que eles discriminam isso no cash flow. Mas o que o Máximo estava a perguntar, estava a olhar para o free cash flow calculado sem ter isso em conta. Pois, aí então, principalmente se a empresa estiver a crescer, não é? Isso é só dinheiro a entrar que não é deles, não é? Mas efetivamente a Digir é uma empresa que tinha e tem em contabilidade um bocado
eu não vou dizer duvidosa, mas de pá, um bocado em cima do joelho, até porque a própria de Giro, não é? Era uma empresa privada até há pouco tempo, foi adquirida e depois aquelas contas ainda são esquisitas, eles ainda mantêm coisas da Flatec e da Giro e depois estão a converter e agora tem banco, antes não tinham banco, portanto aquilo realmente não é fácil de ler aquilo e eles estão a tentar ser um bocadinho mais transparentes, mas aquilo não são contas muito fáceis ou simples de ver, onde eles facilmente podiam estar a enganar muita gente. Mas isso acontece muitas vezes e para mim é uma red flag enorme se uma empresa estiver a divulgar isso como cash de operacional, tipo free cash flow. Mas pronto, então, e o artigo fala então sobre a importância disto. Isso surge como uma questão que ele está a ler outro artigo sobre um senhor que ele segue, em que esse senhor diz que porque é que, é um artigo que chama-se porque é que as startups não devem angariar capital, não devem fazer raise capital tipo, na sua fase embrionária. E esta pessoa instintivamente é contra isto, acha que devem, isto não faz sentido na opinião deste artigo, mas efetivamente ele demonstra lá, ou diz os seus argumentos do porquê, e ele não consegue refutar ou não consegue dizer um bom argumento para contrariar os argumentos desta pessoa. E isto meteu um bocado a pensar sobre o assunto. E basicamente os argumentos assim por alto, agora isto também não é para discutir isto, é o facto de as startups são altamente arriscadas, não é? A maior parte das startups vai à falência. Quando agarias capital externo, tu estás a perder um incentivo de teres de skin in the game, daquilo ser teu, do dinheiro que estás a gerir é teu, numa cena altamente arriscada. Se tu não tens incentivo, não tens skin in the game, é mais provável, aquilo é altamente competitivo e é mais provável que tu não tenhas tanta garra para vencer e para trabalhar e para inovar do que com uma pessoa que aquilo seja dela, ou seja, que tenha mais skin in the game e que não tenha tanto potencial entregue a investidores externos. E, portanto, a alternativa seria sempre não fazeres raise ou minimizar o capital externo que tu angarias e teres o máximo de skin in the game possível para tentares aumentar a tua taxa de sobrevivência. Mas quem é que iria emprestar capital se não fosse as venture capital? Pois, tens que arranjar tu, ou família, ou amigos, ou... agora... É um bocadinho... Não, o que ele dizia era que as empresas deviam dar dinheiro logo de início e viver e crescer linearmente com o dinheiro que vão angariando dos seus clientes. Ou isso, ou return earnings, sim, tens de ter lucros e crescer a partir dos lucros que tens e... em vez de estares como principalmente agora, e viu-se, não é? Com a época de juros baixos, que as empresas crias empresas bilionárias, gigantes, que faturam bilhões, mas continuam a não ter lucros e a ter dinheiro de fora a vir, e pronto, e cada vez têm menos skin in the game. As pessoas que estão à frente da empresa depois não têm interesse nenhum económico e portanto são menos competitivas em relação a outras que tenham interesse económico. Mas pronto, este nem é o plano da conversa aqui, da discussão, exato. Ele só era um bocado contra isto, e não conseguia perceber porquê, e começou a pensar muito sobre o assunto e veio à conclusão que, no fundo, que tudo numa empresa, o importante numa empresa, e para quem tem empresas e é empreendedor, é a gestão do cash flow da empresa. E no cash flow também existe esta parte, não é? Sobre se estás a angariar dinheiro de fora, se estás a angariar dívida, como é que estás a fazer esta gestão. E ele fala aqui, traz exemplos giríssimos que já discutimos aqui várias vezes, de pessoas que geriram as suas empresas de uma maneira que na altura era não ortodoxa, mas que o que souberam fazer foi optimizar esta gestão de cash flows. E ele fala do John Malone, né, e o grande caso das indústrias de cabo. O John Malone, por acaso, tinha muito pouco skin in the game. A sério? A sério. Principalmente ao início. Porque, aliás, ele ao início era só trabalhador. Não, okay. Só depois com os IPOs e com as transações é que ele negociou um pacote para ele, mas ele teve muito tempo só a ganhar salário. Ok, ok.
Ainda mais brilhante se torna. Ele trabalhava na McKinsey e Pois era consultor, depois foi convidado para ficar numa das empresas, não era? exatamente. Essa parte por acaso não sabia. Tens de ler o Cable Cowboy, está espetacular. Mas a empresa em si usou, não é, dívida com fartura em vez de estar a... Sim, depois com ele. Ele fez uma optimização de cash ao máximo. Engenheiro de profissão parece mesmo que resolveu para X, e X era a taxa de retorno. Exato. Mas é interessante que depois o artigo esmiuça muita coisa aqui sobre o cash flow, mas ele fala de uma questão que eu achei giríssimo, que eu nunca tinha pensado disto desta maneira, mas que em como todos os negócios, se tu conseguires libertar cash, ou a maneira como tu usas o cash flow, pode ser uma das grandes vantagens competitivas do teu negócio perante outros. Porque isso faz com que tu não só tenhas mais retornos, como optimizes, crias um moat em que optimizas os teus clientes e os teus fornecedores, preferem trabalhar contigo a trabalhar com outros, porque isso também é bom para eles. E ele dá um exemplo giríssimo de um restaurante, uma indústria de restaurantes, que é conhecida por ter margens pequeníssimas e por ser um negócio que à partida não são grandes negócios, com muita competição, etc., tem margens pequenas, mas que houve aqui um senhor que conseguiu mudar a maneira do ciclo de cash interno da empresa. O working capital, fundo de maneira. Exatamente. Ao utilizar reservas de clientes, em que os clientes faziam pré-pagamentos upfront nas reservas, ou seja, em vez de só reservares, tu reservavas, mas tinhas que pagar logo uma porcentagem, até podia não ser a total, mas tinhas logo para pagar uma porcentagem à cabeça. E isso o que é interessante, porque normalmente recebem a pronto, o que já é por si muito melhor que muitos negócios, mas ele, para além de receber a pronto, ainda recebia em avanço. E consegue-se financiar com working capital. E ao fim de uns tempos, ao fim de uns meses, ele tinha X dinheiro, tinha float, não é? Era um restaurante assim, tinha criado um float, e não só tinha criado um float, como conseguia ter alguma previsão, não é, melhor do que outros restaurantes, dos clientes que iam aparecer no restaurante. Portanto, era mais previsível os próximos meses, ou um mês, ou 2 meses, não é? E os clientes que não fossem perdiam o dinheiro da reserva. Portanto, e acima disso criam um incentivo em que os clientes, ao fazerem a reserva, vão mesmo. Portanto, a taxa pessoal que furava as reservas ainda era inferior. Portanto, o negócio ainda se tornava marginalmente melhor aos outros restaurantes. Exatamente. Vou-te fazer uma interrupção. Se alguém souber porque é que a Vida é Bela foi à falência, por favor, comuniquem, porque a Vida é Bela também funcionava assim, recebia o dinheiro antes. Que a Vida é Bela? Era aquelas coisas tipo Odisseias, aqueles pacotes de 2 estadias, 2 dias, restaurantes de luxo, etc. Smartbox. Ela também recebia o dinheiro antes de terem que o largar, portanto, porque quem é que deixa um negócio desse ir à falência? Tenho curiosidade. Diogo, continua, desculpa. Mas eles faziam, curiosamente, eles tinham no modelo de negócio deles, e eu por algum motivo cheguei a ver as contas, não sei porquê, já não me lembro bem, mas e como se uma empresa portuguesa é fácil obter as contas, basta pagar 5 euros na... Qual é a empresa? O site? Perguntaram-me isso no outro dia e eu não sou... eu tenho aqui nos favoritos. Não é o Rácios, é o quê? Não, o Rácios é privado, mas há mesmo um site, chama-se é o portal da empresa. Ok. Exatamente. E o que é que aconteceu à Vida é Bela? Chama-se iportugal.gov.pt e depois lá é possível fazer o pagamento para o multibanco, depois tens de saber o NIF da empresa e consegues pagar um relatório de contas, custa 5 euros, e quase todas estão lá. Se forem... Isto de empresas privadas, não é? Empresas privadas, sim, claro. Como é que se chama? Chama-se eportugal.gov. Desculpa, é Portugal.gov.pt. E a Vida é Bela então?
que é que tu viste? E a vida é bela, eles eram muito agressivos com o valor, por exemplo, aquele podias comprar um pacote de 5 dias para usar em qualquer altura do ano, para ir para um hotel de 5 estrelas. E eles tinham acordos com vários hotéis de 5 estrelas e os preços eram bastante bons. Por exemplo, mesmo quando o pessoal ia verificar, ok, deixa eu ver quanto é que está no Booking, pá, não faz sentido, vou aqui comprar este pacote e vou usar. Uhum. E isto não funcionava bem porque os preços são altamente voláteis de acordo com a altura do ano. Portanto, em alturas de verão, por exemplo, era muito provável que eles perdessem dinheiro porque o acordo que eles tinham com os regimes hotelares ajustava por isto. Mas o preço do Ah, pacote não. Tinha esta ok. dificuldade. Então eles não sabiam à partida quanto é que iam gastar? Isso não estava pré-acordado? Não estava pré-acordado. Yeah. Ok. E depois tinha a agravante que eles eram muito agressivos, ou pareciam ser muito agressivos, no que estimavam. Lá está, o modelo de negócio era, as pessoas normalmente compravam estes pacotes e depois ofereciam a outras pessoas como prendas de aniversário ou de anos, não é? E eles tinham no modelo de negócio uma estimativa para as pessoas que deixavam passar um ano, que era a validade daquilo, e não usavam. Portanto, Yeah. basicamente recebiam aquilo como prenda, não queriam saber e não usavam e não usufruíam. Portanto, por causa disso, eles ainda achavam que conseguiam ser mais agressivos ainda. Lembras-me que E tenho pronto, para gastar. a determinado ponto não correu muito bem, também começou a haver mais concorrência com a Smartbox e com a Odyssey, depois houve outras empresas que conseguiam fazer este alinhamento melhor. Ok. E alguma das boxes mais recentes já te diz exatamente que aquilo não dá para alguns meses do verão, por exemplo. Já se Aprenderam explica à bem, custa da sim, vida é bela. Yeah. exato. Diogo, Pronto. dá-lhe. Vou voltar. Mas o que é que eu ia dizer? Ainda há uma cereja em cima do bolo, nisto do restaurante, era que ele tinha ligado aos fornecedores, por exemplo, ao fornecedor de carne, e em vez de comprar, como estava a comprar, virou-se para eles, como ele sabia mais ou menos o que é que ia ter nos próximos meses, chegou para eles e disse assim, epá, olha, eu vou-vos comprar, eu preciso de 400 quilos de carne para os próximos 4 meses. Se eu fizer assim, quanto é que vocês me fazem no preço? E eles estavam a pagar em média 34 libras por quilo de carne, e o fornecedor até estranhou um bocado, e a altura eles chegaram à conclusão que se ele se comprometesse a comprar os 400 quilos para os próximos meses, podia comprar a 18 libras o quilo, que é metade do preço. E na altura este até, então mas porquê, mano? Porquê que isto aconteceu? E ele a falar, e ele a dizer, epá, olha, o que acontece é que nós temos que abater os animais, guardar a carne, e nos primeiros 35 dias conseguimos vendê-los aos 30 e tal libras. Mas se sobrar qualquer coisa, a partir dos 35 dias já só nos pagam uma libra por quilo. É que a carne já não está como estava e aquilo tem que ir quase para outro tipo de coisas, já não nos pagam nada. Só que nós, como nunca conseguimos gerir muito bem a cena, porque não sabemos, não é? E não queremos ter falta ou excesso, etc., temos de sempre ter 120% da oferta disponível, porque há alturas que é mais, há alturas que é menos, não nos pode faltar inventário. E, portanto, o resto muitas vezes acaba por ser um preço mais barato. Se vocês nos disseram logo isto em antemão, nós conseguimos ter exatamente a quantidade certa, e em vez de ter os 120%, temos 100% daquilo que precisamos para vender, e reduz-nos imenso o nosso custo, e nós conseguimos também reduzir o custo para vocês. E então... Estou-me a lembrar, por exemplo, dos supermercados, que é muito parecido. Os supermercados normalmente têm uma gross margin a Johnny Marquinhos tem para aí 25%, 30%, mas na parte dos frescos tem cerca de 50% de gross margin. O problema é que os frescos, grande parte é desperdiçado. Porque tu não tens nada exposto que esteja ali no intermitente do está quase a ficar podre ou não. Portanto, há muita coisa que vai para o lixo e isso vai a custo zero. A preço zero. Portanto, na prática acaba por ter margens 25. Exatamente. Exatamente. Mas isso não devia influenciar a margem bruta? Sabes? Tipo, ou então fazes impairment ao inventário, é isso? Não. A margem bruta, isto o que eu estou a dizer é a margem do produto em si.
quando se vende, é para aí de 50%. Mas isso vem mas espera aí, mas margem bruta, tipo, vem escrito, imagina que só tem os frescos. Vem, tipo, esse zero, esse que vão para o lixo, vai influenciar a margem bruta registada. Claro. Não, o ponto é, a margem bruta de João e Martins tem lá os custos de todas as maçãs que mataram fora. Mas vender uma maçã, só aquela maçã tem um lucro de 50%. Mas todas as maçãs já só têm 25% porque houve muitas que não foram vendidas. Está a pensar, isso basicamente é um impairment ao inventário que aparece não cá em baixo, mas no custo de cost of goods sold, não? Sim, aparece logo no cost of goods sold. Ok. Sim. E pronto, lá está, não só tinha conseguido reduzir o working capital, como agora conseguia ter margens mais baixas, neste caso margens mais altas de venda, porque conseguia comprar os produtos de uma maneira mais barata. E o sumário deste exemplo que ele dá é, pá, o importante em qualquer negócio é tu conseguires gerir o melhor possível o teu cash flow. Se tu conseguires gerir o teu cash flow, tu consegues ter vantagens competitivas muito grandes, porque lá está, não só ele precisava de menos capital agora investido, portanto o retorno sobre o capital era maior, como os seus fornecedores preferiam trabalhar contigo, porque tinham mais certezas naquilo que iam vender e faziam de preços mais baixos. Portanto, era um win-win em todo o lado, para todos os stakeholders. E vocês já estão a ouvir um barulhinho por trás, não é? Sim, é o teu cão, não é? É um cão a brincar com é o meu cão que está aqui com um brinquedo. Traz aí o cão, dá para vermos o cão, não? É vara. Claramente quer entrar no programa. Fica desfocado. Está desfocado, muito bom. Como é que ele se chama? Espera aí. Como é que se chama o teu cão? Delta. Delta? Na foca. Olá, Delta. É um labrador enorme, mas é uma paz de alma. Em casa porta-se muito bem, na rua é que é um bocado chato. Mas pronto, ver se ele agora deixa. Não vale a pena. Olha, já foi, por aí fora. Mas pronto, e isto para dar este exemplo, agora tenho que lhe tirar o brinquedo, senão ele fica maluco. Vai. Isso, fecha a porta. Está feito. Isto para tocar no ponto que parte de gerir o negócio é gerir cash flows, é aprender a como trabalhar o teu ciclo do cash para tornar o negócio um negócio melhor. Ele depois dá outros exemplos, que é, por exemplo, só negociar os seus termos de pagamento, não é? Aos fornecedores, pode tornar um negócio muito mais ou muito menos valioso. E esse é o exemplo, lá está, das empresas de retalho, não é? Que à medida que ganham a escala, conseguem pagar cada vez mais tarde e podem usar isso como um banco, não é? E terem ali float também, que é dinheiro que não precisam. E há muitos negócios assim. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, dos elevadores, das empresas de elevadores, a Con, e a Schindler, e a Otis, etc. Pá, que têm working capitals também negativíssimos. Eles praticamente não precisam de dinheiro para gerir o negócio, os clientes todos pagam de antemão. Além de que tem uma parte de manutenção que é recorrente e que também dá muito dinheiro. Mas pronto, mas há muitos negócios assim que praticamente não precisam de capital, não é? Porque conseguiram optimizar o seu capital para funcionar muito melhor. E portanto, esta noção de como gerir o cash numa empresa é muito importante. E ele depois, voltando a isto, volta outra vez ao tema inicial, de se as startups devem pedir dinheiro ou não pedir dinheiro, e tem tudo a ver como é que tu estás a pensar gerir o cash flow da empresa, ou como é que tu consegues fazê-lo, que tipo de negócio é que estás a montar, etc. E ele diz que isso vai depender muito disso, são negócios que tu precisas, como o John Malone, não é? Negócios que tens de ter muito capital upfront, não é? E depois vais recebendo ao longo de décadas, não é? E não tens propriamente muito mais que andar a substituir esse capital todas as vezes, ou se são negócios que não tens que ter esse capital upfront e tem custos muito mais variáveis, não é? E podes estar sempre progressivamente a crescer de outra maneira. Portanto, se faz sentido ou não faz sentido, depende muito do tipo de negócio e da maneira como tu
desenvolves esse working capital, ou o cash flow das empresas. E que isso tem que ser a coisa que está em primeiro lugar na mente de qualquer empresário e de qualquer pessoa que esteja à frente de uma empresa. E a maneira de pensar também deve ser muito diferente se tu tiveres capital em abundância ou se tiveres muita restrição. Não é? Se fizeste conseguiste um contacto com uma VC que é tipo SoftBank, tu estavas a pedir alguns milhões, estavas a pedir 30 milhões, ele disse, não, toma um bi. De repente tu pensares em maximizar cash flows vai estar muito lá em baixo nas tuas prioridades. Tu tens um bi para gastar, optimizar cash flows não é relevante. Vais pensar em inovação, vais pensar em ganhar clientes, em aumentar vendas, em gastar rios de dinheiro, mas vai demorar muito tempo a que vais optimizar por cash flows e pode ser tarde demais. Uma das coisas que eu gostei deste artigo foi na maneira de pensar se tu melhorares o teu working capital, por exemplo, se tu tiveres conversões mais rápidas de inventário em cash, isso não só é bom para ti, como é bom para ti em relação aos teus fornecedores, que eu nunca tinha pensado nisto. Os teus fornecedores vão preferir trabalhar contigo do que se não fizeres isso. Porque isso também é ideal ou ótimo para eles, não é? Para eles poderem gerir a sua cadeia de fornecimento para ti. Se tu tiveres se tu tiveres muito mais dificuldade em escoar e fores comprando e depois enches inventário e depois dizes, olha, agora já não preciso, não é? E esperas um bocado até escoares aquilo e depois tens que voltar isso torna-te muito menos reliable para o teu fornecedor do que saberes de antemão, olha, nos próximos 4 ou 5 meses eu vou precisar disto, tipo, e estas quantidades que eu preciso para os próximos meses e para sempre. Consegues ser muito mais estável e isso torna com que os teus fornecedores também preferem trabalhar contigo porque não têm que andar neste balanço e conseguem também gerir os inventários deles. E qual é o ponto onde que queres fazer? Mas o ponto parece que um negócio altamente previsível em relação à concorrência, lá está, por aceitar reservas e receberes o pagamento por isto, como se tiveste um negócio muito mais previsível, também as tuas encomendas são muito mais previsíveis e os fornecedores preferem-te a ti, ou dão-te melhores preços, do que dariam aos outros. Isto é um bom ponto de vista e que acontece. Outro exemplo de sector, é um exemplo que falámos, talvez não aqui, mas no nosso grupo, que é as parques de automóveis, a O'Reilly e a AutoZone, que fizeram algo assim, algo parecido, de optimizar a estrutura de capitais via working capital, via fundo de maneio. Há uma empresa também muito falada, quando se fala dessas, que é a NVR, que é uma construtora nos Estados Unidos, que também funciona um bocado assim do género, que eles são os canibais, não é, de comprar ações e conseguiram tornar um negócio muito mais capital light, porque ao contrário da maior parte das construtoras que compram os terrenos de antemão, para pensar já em construir daqui a uns anos e depois está sempre nesta de constrói, não é? Liberta o cash, depois compra mais terrenos e começa a construir nos próximos. Eles decidiram não comprar, não têm um banco de terra, ou têm muito pouco, mas têm contratos, fazem contratos que lhes dá a possibilidade de comprar. Opções. Exatamente, as chamadas opções de terreno. Mas que não têm que, lá está, largar esse dinheiro antes de começar a construir, só quando começam a construir. E, portanto, tornaram-se muito menos capital intensivo e que, além disso, decidem não crescer e comprar ações ao pontapé. Portanto, só quando faz sentido é que eles estão a construir, não diminuem o ciclo, não é? Porque não têm que andar a pensar logo para os próximos 10 anos, não é? Podem começar a pensar para muito menos. Portanto, em épocas mais críticas de crise, pronto, podem não exercer as suas opções e expirar e pagaram aquilo, mas não têm os terrenos pendentes, não é? E em épocas mais críticas recompram mais ações e constroem menos, em épocas menos críticas precisam mais dinheiro, não é, para construir, constroem mais e recompram menos, mas tornaram mais, lá está, capital light e mais focado em retorno tipo, ao acionista e não em crescimento. Os resultados estão aí à vista. Eu estava-te há bocado a perguntar qual era o ponto que querias fazer, ou que o artigo fazia, tanto faz, com o restaurante. E ainda antes de ouvir a tua resposta, eu tenho um amigo que é CFO de uma empresa tecnológica portuguesa relativamente bem conhecida,
tipo startup, e ele é CFO recentemente, e ele disse, opá, aquilo antigamente era tudo à grande, tipo, era festas, era, epá, todas as semanas havia festarola da malta, e agora está sequinho, sequinho, especialmente depois do Covid, está sequinho, sequinho, e anda a tentar levantar dinheiro, e é um pincel, tipo, ninguém nos empresta dinheiro, especialmente bancos, está a tentar dívida, eh, porque, lá está, eles nunca deram dinheiro, agora estão a começar a dar dinheiro porque secaram a estrutura toda, e os bancos não querem nem saber ouvir falar deles porque os gajos têm uma má conotação no mercado, porque eram gastadores, não é? Tinham dinheiro aí à série e nunca deram dinheiro. E agora começam a dar dinheiro porque teve que vir o Covid, teve que vir uma pandemia em que ficaram à rasca e cortar e pôr a coisa toda no osso para conseguirem dar dinheiro. Por acaso é interessante, até nos mercados vê-se muito, há algumas empresas que eram darlings, stars aí há uns anos, e que as coisas, pronto, agora com o crash estão a correr muito a mal e estão apertadas. E é interessante ver que muitas delas estão a despedir pessoas, fazer layoffs, e o mercado reage bem, porque é do género. Pá, agora finalmente vocês estão a cortar custos, e pode ser que consigam finalmente focar-se em gerar cash e não em crescer desalmadamente e sem preocupação nenhuma. Mas já vi várias em que decidiram reduzir drasticamente a sua estrutura e os mercados adoraram. Bom, meus senhores, eu acho que está na hora de passarmos porque o Gonçalo tem um time constraint, tem coisas a fazer da vida dele. Exato. Eu acho que podíamos fazer isto de uma maneira, Gonçalo. Vamos experimentar. Eu apresento o meu tema e tu apresentas o teu tema a seguir e discutimos em conjunto os dois temas. Achas que faz sentido ou não? Eu não tive tempo de ler o teu artigo, portanto não sei bem. Ok, mas é muito simples e acho que não há nada. Bom, vamos tentar fazê-lo claro. Então, pronto, o artigo, o Patrick O'Shaughnessy faz 4 ou 5 pontos no artigo dele, e basicamente ele há uns tempos atrás ia ter um filho, estava grávido de um filho, e estava a pensar o que é que queria ensinar ao filho, e começa a pensar em como ensinamos as crianças hoje em dia, qual é a nossa definição de sucesso e por aí fora, e lembrou-se de uma quote, como é que se diz, de uma passagem de um livro, de um tipo que eu não sei pronunciar, mas vou tentar, uma citação, muito obrigado. Jiddu Krishnamurti, será o Krishna e Krishna, não faço a mínima ideia. E a citação é a seguinte, eu reduzi, havia várias coisas, mas resumi ao essencial: inventar o futuro sempre foi o jogo de escape favorito do homem, ok? Inventar o futuro sempre foi o jogo de escape favorito do homem. É só quando a mente está completamente quieta que é livre, porque não há desejo de um objetivo, de uma ideia, e isso são tudo projeções de uma mente condicionada. Portanto, inventar o futuro é outra forma de dizer traçar objetivos sempre foi o escape favorito do homem, o escape mental, entenda-se escape mental, projetar, eu vou conseguir isto, vou fazer aquilo, aquilo que muitas vezes se chama de daydreaming, ou não, pode não ser só daydreaming. E daí o Patrick O'Shaughnessy começa a pensar o que é a definição de sucesso para ele, e no Ocidente é muito de cumprir os objetivos, e nós colecionamos feitos, achievements em inglês, e chamamos-lhe sucesso. Eu consegui fazer o curso de não sei o quê, eu consegui trabalhar para aquela multinacional, eu consegui ganhar 1 milhão de euros, eu consegui isto, e é isso que nós chamamos de sucesso. Obter as coisas que traçamos como objetivos, nós ou a sociedade. E o sucesso para o Patrick é diferente e é construir um conjunto de práticas diárias e é o crescimento sem objetivos. Ok? É interessante este ponto. E há aqui pano para mangas. Ele diz que estes achievements, estes feitos são armadilhas e estão sempre ou no futuro ou no passado, e à medida que os vamos atingindo, eles desaparecem. Era como estávamos a comentar, até o Gonçalo, acho que foi o Gonçalo, de nós queremos atingir os 10 quilos de perda de peso e depois de repente desaparece esse objetivo e tu até muitas vezes podes te sentir de repente, então e agora qual é o objetivo? Eventualmente é manter o objetivo. Pode ser ou pode ser perder mais 10 quilos.
E o Patrick começa a pensar mais profundamente sobre isso. A maior parte das coisas em que acreditamos são baseadas em histórias que nos contaram. Por exemplo, tens que ir para a faculdade, tirar este curso, ou assim. Uma das coisas que ele queria era escrever um livro a uma idade mais novo do que o pai quando escreveu o primeiro livro, que foi aos 33 anos. E ele diz, opa, eu ia sentir-me bem por um dia, e depois isso ia acabar. Eu aqui sou crítico, aliás, sou crítico e ainda me falta pensar e interiorizar bem todas as implicações do que o Patrick diz aqui. Sou crítico porque a luta, e eu acho que uma vez trouxe aqui uma frase de alguém que não me estou a lembrar, a luta do dia-a-dia é o que faz o dia-a-dia valer a pena muitas vezes, e a Margaret Thatcher, esta lembro-me, dizia, um dia bem vivido, quando chegamos ao fim do dia e olhamos para trás, é aquele dia em que lutámos e demos, e aquela luta constante do trabalho ou de qualquer coisa é aquilo que nos faz dizer este dia foi um dia que valeu a pena viver e não foi simplesmente um dia que passou. Mas já lá vamos, que eu sei que o Gonçalo tem aqui várias coisas, várias coisas para dizer, e eu também tenho sentimentos opostos em relação a várias coisas que o Patrick fala neste artigo. Portanto, o que o Patrick diz é ele agora só quer explorar pelo simples facto de explorar, sejam blogs, paper académicos, inventar novas estratégias. Eu acho que ele aqui se referia a investimento porque ele é um quant e os quantos gostam muito de inventar novas estratégias, cartas, podcasts, etc, etc. E a exploração é contínua na vida do Patrick e não há um objetivo. E depois ele relaciona isto com os investimentos. Eu nem sequer vou relacionar isto com os investimentos, não é para aí que estou virado. E ele fala-nos de uma app que é Way of Life, que é para nos obrigar a fazer estes objetivos contínuos, é uma checklist diária, nós introduzimos a checklist diária e a app vai-nos dizendo para fazer a checklist e depois cria uma corrente de casinhas verdes, à medida que nós vamos cumprindo a checklist diária, e nós não vamos querer interromper essa checklist. Eu já tinha comentado aqui uma vez, isto é uma ideia do Seinfeld, que houve um comediante, não me lembro quem foi, que chegou ao Seinfeld e perguntou, pá, como é que um gajo chega ao sucesso, ou qual foi a tua fórmula para o sucesso, e ele deu esta ideia, pá, começa a anotar, treinar todos os dias, ou escrever todos os dias material de comédia, e a certa altura tu não vais querer quebrar essa cadeiazinha de vistos dos dias em que escreveste material de comédia, e é assim que tu chegas algum dia a ter material de comédia bom, é forçar-te simplesmente todos os dias a escrever. Aqui algumas das coisas que o Patrick todos os dias faz e tem nesta app: sem flexões, correr, não comer açúcar, escrever 500 palavras, ler, passar tempo com a família. Uma que o Gonçalo gosta muito e está no Jerez também para isso: andar ou correr na mata, no woods, no bosque, whatever. E a última, level up, e level up é ir mais longe no que quer que seja, ou correr um trilho mais difícil, ou mandar flores à mulher, por exemplo, para o trabalho da mulher, por aí fora. Ele diz que mesmo estas valem por si só e não por um objetivo mais à frente. Ele não corre mais simplesmente para chegar a fazer uma maratona, é simplesmente para correr mais. Isto levanta-me questões. Eu pergunto-me se, e eu tenho a resposta a algumas das questões, e uma daquelas que vos perguntei foi se temos que ter independência financeira para viver uma vida como o Patrick descreve como ideal, ou seja, sem objetivos de longo prazo, apenas pelos objetivos diários. Porque ele consegue fazer isto e muito bem, porque claramente tem muito dinheiro, e não é só pelo facto de ter muito dinheiro, é não depender, por exemplo, de ter que todos os dias ir fazer uma coisa que não quer, ter um emprego que não quer, ou whatever, ok? Para depois poder sair dali para ir fazer as coisas que quer. Portanto, ele pode desenhar o dia, as 24 horas, mais ou menos, obviamente tem família e depende da família, e a família depende dele, mas pode desenhar o seu dia exatamente como quer, porque tem a liberdade financeira para o fazer. E eu não tenho certeza se toda a gente poderá fazer o mesmo. E depois outra coisa é, eu vivo muito, por exemplo, por sonhos, são sonhos que me motivam a fazer alguma coisa da vida, e a certa altura depois farto-me ou atinjo os sonhos, ou farto-me e mudo e crio outro sonho e vamos a outra etapa da vida. E sempre fui muito assim.
tem os seus pontos bons e maus, obviamente, isto. E pergunto-me se o simples facto de viver o dia a dia sem ter sonhos ou sem as nossas tarefas serem com um objetivo lá à frente, se isso não torna a coisa monótona. Não tenho a certeza, são questões que eu me pergunto a mim próprio e eu não tenho a resposta a elas. Não sei se vocês querem comentar já ou ouvirmos o teu tema, Gonçalo, é como preferires. Diogo. Podemos ouvir o teu tema primeiro. Isto é muito filosófico. Sim, é porque a vida do Siddhartha responde a essas duas questões de uma forma que eu acho que é espetacular. Então, peraí, antes de chegarmos à vida do Siddhartha, isto porque já quem era o primeiro estoico? Não era Seneca? Seneca, Seneca ou Seneca. Ele já dizia que tu não deves procurar nada, que a felicidade está dentro de ti, mas isso não é nada fácil de se conseguir ser calmo e é importante pensar, estavas a falar do curto prazo e do longo prazo, de viver para o dia a dia, e pensar pessoas tipo, lá está, como o Warren e o Charlie, não é? Que desde muito cedo são financeiramente independentes, mas em tudo o que fazem eles estão a pensar no longo prazo. Mesmo aos 90 anos. Exatamente, mesmo aos 90 anos. E lá está, eles podem só pensar no dia a dia, mas juntaram quase como que aquilo que lhes dá, aquilo que funciona para eles no dia a dia é o pensar a longo prazo. E acho que eu percebo essa ideia de que se tu não fores independente, estás continuamente a pensar de ok, eu hoje tenho que fazer estes sacrifícios para que depois não o possa fazer. Mas pensar a longo prazo não tem que se ver como um sacrifício. Isso é uma dicotomia muito, muito interessante. Eu acho que tu podes pensar a longo prazo porque tu podes alinhar o teu longo prazo com o teu curto prazo, com o teu agora. Com o teu dia a dia, ok, concordo bem em absoluto. Mas pronto, se calhar vamos ver o que é que o Siddhartha tem a dizer sobre o assunto. Vamos a isso. Sim, epá, a vida do Siddhartha é espetacular e este livro reflete isso, retrata isso e muito resumidamente, basicamente o Siddhartha nasceu na casta mais alta do hindu, os Brahmin, e iria eventualmente ser príncipe do que é hoje o sul do Nepal. Portanto, ele nasceu numa das famílias mais abastadas, da casta mais alta da região onde estava, mas quando era adolescente ele renunciou à sua própria casta e a todas as suas posses. Espera, o Siddhartha existiu? Ou Existiu. Okay. Eu fui pesquisar para preparar este podcast, não que eu faça grande preparação, mas para perceber se o livro era mesmo factual ou não, e o livro não é factual, mas é inspirado naquilo que se conhece do Siddhartha. Tipo a Bíblia. Sim, talvez. Porque lá está, porque o Siddhartha, na altura em que viveu, não era altamente conhecido. Na altura, ele só ficou o que é hoje, o que nós conhecemos como Buda hoje, séculos depois. Mas pronto, basicamente o que se sabe mais ou menos da vida dele é que ele realmente renunciou à sua casta e decidiu viver no género de umas tribos, não são bem tribos, mas são uns monges que viviam na floresta e viviam principalmente de esmola e pediam comida nas cidades. E basicamente o único trabalho destes monges era pensar sobre a vida, só pensar, só contemplar e tentar controlar o seu ego e as suas vontades, exatamente o que normalmente nos torna mais infelizes, não é? Não conseguir cumprir os nossos sonhos ou desejos, e eles focavam-se muito em controlar esta parte. E ele viveu vários anos na floresta, até que um dia foi à cidade e viu uma linda meretriz e decidiu que queria aprender a arte do amor com ela.
Então, ele foi tomar um banho ao rio, aprumou-se minimamente, mas ainda tinha aquele aspecto de pobre, de pessoa, estava limpo, mas não, claramente não era alguém da alta sociedade, e ela recusou, porque, lá está, ele não tinha como pagar, e ademais de não ter como pagar, ele não estava bem vestido, portanto era impensável. E ele aí decidiu, então, ir trabalhar com um mercenário e dedicar-se à importação e à venda de produtos e seguir uma vida muito mais material, mas com uma postura completamente desapegada em relação ao material, só com o objetivo de atingir o fim de estar com esta mulher e de ser rico com este fim. E depois há sub-histórias que são giríssimas. Por exemplo, o mercenário com que ele estava era altamente averso a perdas, portanto havia muitos negócios em que ele nem sequer tentava ou ficava muito chateado com as perdas que tinha. Acho que não é mercenário que tu queres dizer, mas estás lá quase. É mercador, como é que é? É, pode ser mercador, mas há uma palavra que está quase, pá, que está aqui debaixo da língua, mas ok, é alguém que faz de compra e venda, não é um trader. Sim, um trader. Sim, Porque o mercenário é mais associado. a guerra e a ser alguém contratado para ir para a guerra. Em inglês é merchanter. Mercador, espera aí. Sim, continua. Mas pronto, basicamente é um comerciante. Ele era um comerciante. Basicamente, eles eram os dois comerciantes e muitas vezes, e há histórias giras, como por exemplo, havia uma região que tinha acesso a tecidos especiais, a seda especial, e lá faziam os mais bonitos panos, imagina. E o Siddhartha foi lá para comprar, mas quando chegou lá, eles romperam com a palavra que tinham dito que tinham guardado o material para ele e já tinham vendido a outra pessoa que passou por lá e ofereceu mais. E ele, na boa, como era completamente desapegado, ficou lá, aproveitou a viagem, eles estavam na épocas festivas, esteve com eles, participou nas épocas festivas, a filha do comerciante local ia casar, ele participou no casamento, aproveitou a viagem e voltou sem as coisas, mas aproveitou a viagem, portanto, em vez de se focar na perda, ele tentou usar a experiência para criar relação e aproveitar a viagem. Enquanto a pessoa que estava a trabalhar com ele ficou completamente exaltada, mas como é que é possível eles não terem guardado o equipamento e afins. Mas pronto, há assim sub-histórias interessantes. E depois, mais tarde, ele começou aqui num ritmo de luxúria, com a meretriz, e depois ele não bebia. Quem não sabe, meretriz é uma prostituta. Exatamente, como prostituta. Depois começou a beber, depois começou a jogar, e ao início jogava muito bem porque era completamente desapegado ao dinheiro, mas à medida em que foi perdendo, precisava de mais dinheiro, e o jogo forçou ele a ter apego ao dinheiro. Portanto, ele entrou num ciclo vicioso e começou, basicamente, deu por si completamente agarrado a este estilo de vida que tinha saído. Portanto, em que já se estava a tornar mais agressivos com as suas negociatas, já ficava chateado quando os negócios não corriam bem, já era altamente averso ao risco e tinha vício do jogo, vício do amor, entre aspas, vício da bebida. E a este ponto ele resolveu restringir outra vez, quebrar e rompeu com toda esta vida, largou outra vez a sociedade e foi viver para a selva, onde encontrou um senhor que fazia basicamente a travessia de um rio, e até a sua velhice esteve com este senhor, em que a única coisa que fazia era atravessar o rio e ajudar pessoas a atravessar o rio e a contemplar a vida no seu esplendor, para ele. Agora, em termos de lições aqui da jornada dele, ele em muitos pontos frisa bastante a importância na arte
como é que é? Aprender a arte de pensar, a arte do esperar e a arte do jejum. Principalmente quando ele tinha rompido com a riqueza, das 2 vezes que rompeu com a riqueza, foi muito importante aprender estas 3 artes. E aqui, a arte do pensar e a arte do esperar são mais ou menos óbvias, não é? A arte de saber pensar e ter paciência, mas a arte do jejum não é assim tão óbvia. Parece contraintuitivo, mas o autocontrole de sabermos controlar a nossa fome é importantíssimo. Quando temos fomes, somos obrigados a agir, perdendo o controle do nosso destino. Portanto, para Na ele verdade, fazer... é algo que está muito presente em quase todas as religiões também, de Jesus. Ai, olha, jejum. Jejum, exatamente. Exato, está na Quaresma, né? Nós fazemos pelo menos algum tipo os cristãos fazem de algum tipo de comida, os muçulmanos fazem durante o Ramadão. Sim, é verdade. E outra coisa muito outras citações que ele está sempre a dizer associada a isto, tem a ver com ser esperto é bom, ser paciente é melhor. E para mim o paralelismo com investir aqui, pelo menos destas 2 citações, é muito óbvio, não é? Lá está, saber pensar, esperar e não ser obrigado a agir parece-me incrivelmente importante. Isto é basicamente dizer que é importante analisar, ser paciente e investir para longo prazo, não usando alavancagem ou qualquer outra coisa que nos obriga a forçar ou a vender. E também que a busca da sabedoria vai muito para além do conhecimento. Uma coisa é nós vivermos todas essas experiências que o Siddhartha passou por elas, outra coisa é ler isto em livros. Tipo, se ele não tivesse vivido o que era ser um adolescente da casta máxima e que iria se destinar a ser príncipe, se não tivesse vivido o que é ser pedinte e não ter qualquer ambição, não ter vivido o que é sentir desejo, luxúria por uma meretriz que fosse, se não tivesse vivido o vício do jogo, do vinho e afins, não saberia como relacionar-se com todas estas coisas ao ler sobre elas. Portanto, o conhecimento é diferente de sabedoria. Isso é algo que eu uma vez li há uns tempos, eu acho que ainda estava em Madrid, portanto 2009 a 2010, uma visão, ou uma sábado, uma coisa qualquer, nem sei se havia sábado na altura, mas pronto, que era malta portugueses que tinham chegado ao topo das suas carreiras e depois decidiram não é nada disso que quer fazer outra coisa. E eu revejo-me nisso porque foi mais ou menos o que me aconteceu, apesar de não ter chegado a topo nenhum, mas cheguei ao ponto de dizer não é isto que eu quero. Mas eles, como eu, diziam, pá, eu tive que chegar lá para perceber que não era aquilo que eu queria, porque senão eu ia ficar a vida toda a pensar que não tinha conseguido, como é que era chegar lá, mas tive que fazer esse caminho para depois entender que não era aquilo que eu queria. E o Siddhartha está claramente, é exatamente a mesma coisa, ele teve que passar por isso para depois entender que não era aquilo e que era outra coisa qualquer. Sim, mas só que estou num ponto que eu acho crucial, que é o ser humano em geral é muito mau a prever o que é que ele vai fazer feliz, o que é que ele vai trazer a felicidade. Portanto, o que nós em geral fazemos é olhar à nossa volta e procurar pistas do que é para o sucesso, o que é que os outros estão a fazer. Não é? Como a maior parte das pessoas está a apostar numa carreira e o que é visto como sucesso é chegar ao topo dessas carreiras, tu acabas, ok, este deve ser o caminho. Se não for, quando chegar ao fim, logo vejo que não é, mas preciso tentar, senão como é que eu sei? É um bocadinho isso que estás a dizer. Mas por outro lado, normalmente quando atinge esse topo, podem-se aperceber que não é exatamente isso que lhes traz felicidade. Não é? E é essa a questão. E podes perder uma vida inteira a chegar a esse topo. Opa, entretanto tens que aproveitar a vida no intermédio. Isto toca-me especialmente e eu explico porque eu mudei completamente. Esse ponto de aproveitar a vida, epá, é muito visível ao longo do livro do Siddhartha, nomeadamente aquela história que eu estava a contar quando ele vai buscar a mercadoria e que já foi vendida
Uhum. Pá, ele literalmente aproveita a viagem para torná-la especial e criar relações e não fica chateado. Não é? A parte do teres de desapego à essência que estás a fazer para realmente conseguir aproveitar a viagem é importante. Uhum. Eu trouxe este tema porque hoje li assim 4 ou 5 artigos para ver qual é que trazia, e trouxe este porque, e ainda bem que tu me falas desse livro, e eu agora vou ler esse livro porque eu estou a atravessar o que posso considerar uma crise existencial. Que é, eu pensava que o que queria, não, na verdade o que queria era o que tenho feito até agora, investir o meu dinheiro, criar um serviço de subscrição em que partilhava o meu trabalho, entretanto criei um curso também, e ultimamente não estou feliz com o meu dia a dia. E tenho andado a pensar porque é que não estou feliz com o meu dia a dia. E acho que quero outra coisa que eu já tinha dado aqui pistas, mas estas coisas demoram a perceber-nos ou a assumirmos para nós próprios. Eu preciso de mais interação social do que tenho neste momento, e tenho que fazer algumas mudanças na vida para chegar aí. Ainda não sei qual é, mas é exatamente o que tu acabaste de dizer, vamos tendo pistas. E lá está, eu não tenho a certeza se algum dia vou ter a coisa que quero fazer para o resto da vida, tal como julgava que era agora isto, que era investir o meu dinheiro e é isto que eu quero fazer para o resto da vida, e agora sinto, apercebo-me que me falta outra coisa. E se calhar agora vou à procura dessa interação social e depois apercebo-me que afinal não é isto ou é outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que vou estar, ao contrário do que o Patrick diz e o Siddhartha diz, eu nunca vou estar completamente em paz com a vida. Acho que vou estar sempre à procura de outra coisa. Entretanto, temos que aproveitar enquanto estamos à procura de outra coisa, não é? Porque senão estamos tramados, se estamos constantemente à procura de outra coisa e não aproveitamos o caminho, não adianta o que estivemos aqui a fazer, ou não adianta nada. E isto porque eu hoje em dia tenho mais, não tenho a certeza se já atingi como é que chama, a liberdade financeira, a independência financeira ou não, mas tenho o facto de ter mais dinheiro hoje do que tinha, por exemplo, quando trabalhava para outros, não me traz mais realização, sabem? É uma coisa que eu estou a perceber agora, sempre quis, não, eu tenho é que ter mais dinheiro para fazer aquilo que eu quero, etc, etc, e agora que tenho, e também não tenho dinheiro para, para estourar e para fazer uma quantidade de coisas e estar sempre a curtir a vida, mas percebo que não é isso. O facto de ter mais zeros na conta do banco não me traz mais felicidade. Portanto, estou a atravessar uma crise existencial que me leva a pensar no grande Siddhartha, no Patrick O'Shaughnessy, exatamente o que é que me traz felicidade. E eu percebo, por exemplo, há pouco tempo, há 6 meses ou assim, entrei numa coisa que se chama Toastmasters, que é um clube que existe no mundo inteiro, uma organização para aprendermos a falar em público e treinarmos a falar em público, e eu tenho às terças-feiras, e eu saio de lá, terças-feiras à noite, saio de lá felicíssimo da vida, e chego a casa e a André diz, pá, pareces outro, porque eu estou em interação com um grupo que agora são amigos, e adoro, e aquilo traz-me uma energia brutal. E eu penso, eu não tenho isto no meu dia a dia, esta energia não a tenho porque estou sempre sozinho, sempre a trabalhar, apesar de eventualmente almoçar com este ou com aquele, e portanto eu preciso da energia que as pessoas me trazem. E se calhar um dia que tenho a energia que as pessoas me trazem de volta, vou perceber que, falta outra coisa, e vou andar assim a vida toda. Não, sim, claramente tu pareces-me ser alguém que é extrovertido, não é? Tu ganhas energia estando com outras pessoas e sabe-te bem estar com outras pessoas. E em princípio fará sentido criares um ambiente em que isso seja mais frequente. O problema é qual é o ambiente, sabes? Tipo, é que mas por outro lado, como tu, eu também não gosto nada de ter que estar a trabalhar num sítio para alguém e fazer aquilo que me mandam, estás a ver? A independência é muito boa. Portanto, há aqui assim toda uma dúvida. Mas é curioso, para mim, que sou uma pessoa claramente mais introvertida, o estar com muitas pessoas, muitas vezes, consome muita energia. E eu acabo por sentir que preciso de voltar e Mas eu de me também sinto, refugiar em mim mesmo. mas lá está, é preciso aqui desenhar, cada um de Um nós equilíbrio. Exato, e por isso é que é difícil, por exemplo, pegar no que o Siddhartha te diz e seguires à letra, ou no que o Patrick O'Shaughnessy te diz e seguir à letra. Cada um tem que desenhar a vida que faz sentido para ele. Para ti, por exemplo.
É muito curioso. O Siddhartha fala bastante sobre isso, porque ele conhece o Buda da altura, o que é considerado o Buda da altura, o Gautama. Tu disseste ao início, como é que se chamava? Eu Lembras? não sei. Gautama, ou uma coisa assim. E ele vai assistir aos ensinamentos dele, deste iluminado, e aqueles ensinamentos não lhe chega. Ele acho que faz todo o sentido, ele consegue olhar para a postura desta pessoa e perceber que ele realmente está em paz com a vida e que os ensinamentos foram o que ele realmente aprendeu, mas que não lhe serve para ele, que ele não consegue interiorizar as palavras. Ele precisa passar pelo conhecimento, não é? Portanto, lá está. E aqui ele faz uma distinção clara entre sabedoria e conhecimento, entre wisdom e knowledge. E o conhecimento podes ler, para teres sabedoria, para seres sábio, precisas de viver. Da experiência. Da Há experiência. uma frase que diz: conhecimento é saber que o tomate é um fruto, sabedoria é saber que o tomate não deve ir para uma salada de frutas. Olha, vês? Boa. Mas é um exemplo ao nível financeiro, por exemplo, é como lidar com a perda. Tu podes ler o que quiseres sobre como lidar com perdas, até tu sentires uma perda financeira grande, até isto acontecer, até tu passares por uma crise subprime ou Covid, em que o mercado cai em 30% e o teu património cai 30% em alguns dias, só aí é que saberás realmente o que são as perdas. Só 30%? No subprime foi um bocadinho mais. Sim, no subprime foram 50%. É. Mas lá está, tu podes ler o que quiseres sobre as perdas, a leitura não te permite interiorizar as perdas. E quem diz perdas financeiras diz até perdas amorosas ou perdas humanas. Tu podes ler um romance sobre alguém que perdeu um grande amor ou que foi trocado por outro. Mas só quando tu tiveres um desgosto amoroso é que sabes o quão doloroso aquilo é. Não interessa. Mas não convém só aprender com os erros dos outros, com os próprios erros. Porque senão há erros que eu prefiro que não existam na minha vida e que eu não tenha que passar por essa experiência. Às vezes, quem diz erros, pode não ser um erro, mas há coisas que eu prefiro não passar e aprender só com a experiência dos outros do que com a minha. Sem dúvida, mas lá está, tu podes aprender com a experiência dos outros em algumas coisas, mas tu não podes viver a experiência dos outros. Tu não consegues ler o que é um desgosto amoroso. Não te dá a experiência, tu precisas vivê-lo. Sim, mas há alguns ensinamentos que não precisas de passar por eles para perceber, para os aplicares, por exemplo, não usar dívida ou assim, ou para empresas muito voláteis. Há um ponto, e voltando aqui atrás ao Patrick O'Shaughnessy, e isto eu vejo isto muito agora no tipo de Farnham Street, por exemplo, e vê-se muito por aí fora, que é a consistência versus os objetivos. E isto parece tudo muito bonito e eu não tenho a certeza se funciona para mim. E no outro dia vi um tipo que é o Daniel Vassallo, eu não sei se ele é brasileiro, se é português, mas ele fala inglês, escreve em inglês, e o tipo é conhecido no mundo do Twitter por fazer small bets, portanto tem várias fontes de rendimento, de um curso sobre isto, depois vende tábuas de cortar, de picar cebola, tipo tábuas que temos na cozinha, depois vende, tem-se uma quantidade de negóciozinhos que lhe dão muito dinheiro todos juntos, e ele é muito apologista disto, porque isto traz-te muito de resiliência, se um falha tens outros, etc, etc, e ele diz uma coisa ao contrário do que o Patrick O'Shaughnessy diz aqui, de que o tipo da Farnham Street que se chama Shane Parrish, da consistência ao que faz um Cristiano Ronaldo, que faz um gajo chegar a algum lado, esse tipo diz algo que a mim soa mais parecido comigo, que é: ninguém consegue estar constantemente a produzir, e a certa altura há altos e baixos. E é contra a natura um gajo lutar contra os altos e baixos, e é muito melhor fazer pequenos bursts
e eu, por exemplo, sou muito mais assim, por exemplo, lancei o curso e decidi, pá, estou este mês a fundo aqui a tratar da masterclass, da apresentação, etc. E depois descansei e agora estou a programar outra masterclass e eu funciono muito mais assim por objetivos e agora vamos trabalhar a fundo para eles. Eu não consigo estar constantemente na mesma rotina. A certa altura noto, e esta semana foi claramente uma delas, tipo, não produzo, por isso simplesmente não, tipo, não consigo estar sempre. E isto vem muito também da procrastinação que já vos falei. E gostava de vos ouvir se vocês conseguem estar constantemente produtivos, talvez não altamente produtivos, ou se têm variações, porque isto prende-se muito com esta história dos objetivos versus o dia a dia. Claramente tem variações, isso aí não. E às vezes não depende de nós, às vezes depende do que está a passar à nossa volta. Mas depois também depende do que é que tu queres dizer como produtivo. Eu acho que para aprender eu consigo. Pá, obviamente não é sempre igual, há alturas melhores que outras, mas consigo estar constantemente a aprender. Se for a produzir, se tiver que fazer alguma coisa... Produzir, porque aprender é fácil. Eu consigo estar a semana toda também a ler, mas produzir mesmo. Produzir é mais complicado, sim, isso depende de muita coisa. Mas o que é produzir? Opa, no meu caso, por exemplo, eu tenho vários vídeos que quero produzir, anúncios, tenho análise para fazer, etc, etc, e muitas vezes simplesmente não o faço, ou falta de energia, ou etc, ou qualquer coisa, ok? E o que é que E seria... ler, mas ler eu consigo estar 15 horas ao dia a ler, isso não... Mas porquê é que isso não é produzir? Na tua definição? Não, eventualmente pode ser produzido, mas isso é muito mais fácil do que produzir algo de novo, ok? O que é que na vida do Buffett é produzir? Depende, há de ter as suas coisas, porque ele tem que fazer várias coisas em relação aos negócios que tem. É difícil, um gajo acha que o Buffett só lê, mas não, o gajo tem muita interação com os negócios que tem, há de ter N reuniões que tu achas que não, o gajo mostra-te o calendário dele, está todo livre, há de ter montes de coisas que nós não sabemos porque ele diz-te que é só Mas é isso que é produzir. ler. Tu parece que estás a associar produzir àquilo que ele não gosta assim tanto de fazer. Ou que tu não gostas assim tanto de fazer. Não, o que eu estou a dizer é fazer research, ler, era o que o Diogo estava a dizer, é mais fácil do que produzir realmente tarefas que têm que estar cumpridas. Mas fazer research pode ser produzir. Pode ser, sim. Mas eu estava a falar, pronto, portanto, é mais difícil a outra parte que não research. Sim, mas é isso. Mas eu percebo o que é que o Manuel está a dizer e para mim, eu obviamente que as duas coisas são produzir, mas lá está, se for estar continuamente a aprender é mais fácil para mim manter esse ritmo. Se tiver que fazer alguma coisa que tem que ser feito, pode ter que ser feito e que é útil, mas que não é, lá está, não é a minha drive. A primeira coisa, então deixa-me ver se te complemento, o que tu estás a dizer, consumir é muito mais fácil do que produzir. Consumir livro, consumir, ler, etc, etc. Consumir nesse sentido, de consumir... Sim. Estás a ler sobre uma empresa nova, consumir é muito mais fácil, custa menos do que produzir algo concreto que tens que apresentar a alguém. É aí que eu queria chegar. Sim. Mas lá está, consumir, se for, consumir também é produtividade, não é? De alguma maneira, não é? Se eu estou a aprender coisas, no que toca à alocação de capital é sempre bom. Mas eu percebo o que está a dizer. Lá está, se eu tivesse que criar um PowerPoint de uma coisa qualquer, estás a ver, tipo, se calhar era muito complicado para mim ter de fazer isso. Vocês estão a ver muito produzir como algo que tem um output visível. Sim, é esse produzir, ainda que haja outro tipo de produção, é esse produzir a que eu me referia. Mas ter esse output visível é importante para ter uma vida feliz? Pois, não tenho certeza. Não tenho certeza. E agora acabava aqui. Eu acho que não é. Acho que não é. Isso é uma boa questão. Ou não tem que ser, acho que não tem que ser. Mas lá está, quer dizer, isso, quando chegas a uma realidade em que
e voltamos ao dinheiro, não seria isto o ações e companhia, tens independência financeira, pode não ser, mas quando precisas de fazer dinheiro ou ganhar dinheiro, seja por tua conta ou a trabalhar para outros, tu tens que ter outputs visíveis que outros valorizem para tu fazeres dinheiro. Seja um chefe, seja um cliente. Estás a ver? Sim, mas eu acho que, começando pela questão da dependência financeira, e como vimos no exemplo do Siddhartha, tudo depende daquilo que tu estás, consegues, o estilo de vida tu consegues suportar, não é? É o que tens capacidade de suportar. Se tu estiveres ok em ser mendigo, como ele foi, tu já és independentemente financeiro. Se estiveres ok em viver de esmola, és independentemente financeiro. Não, aí és completamente dependente financeiro. Não És necessariamente. independente mentalmente, mas queres tu dizer, és mais livre mentalmente, mas és dependente financeiro. E depois eventualmente vem-te preocupações, como é que eu vou comer a seguir? Porque... Não, daí ele focar várias vezes que controlar a fome é fundamental. Portanto, o gajo arranjou um problema, livrou-se de vários problemas, mas arranjou um crucial, que é comer, não é? Livrou-se, não, mas é relativamente fácil arranjar comida se tu só comeres uma vez por dia, ou comeres uma vez a cada 2 dias, ou souberes, e o teu corpo está feito a suportar esse jejum. Não estou a dizer que seja executável para a grande maioria das pessoas, mas que é possível, é possível. Sim, esse é um ponto, mas claramente que ser livre financeiramente a uma parte seja altamente confortável, quase que toca no ponto que o Diogo trouxe há uns tempos, não é? Aquele tipo que ganhou a lotaria, não sei se era a lotaria, mas ganhou um prémio qualquer, e que isso, a completa ausência de restrições económicas até foi prejudicial à sua própria vida. Porque o ser humano, ou muitos de nós na generalidade, gostamos destas restrições e que a vida seja um pouco difícil, porque senão quase que perde o seu significado. Nós gostamos de algumas coisas que sejam difíceis, complicadas. Tu provavelmente tiveste um gosto enorme em fazer o teu curso, porque foi altamente difícil, exigiu muito o teu tempo e dedicaste a 100% a ele. Portanto, isso foi um processo que a ti deu gosto só pelo processo, independentemente quase do retorno económico que ele teve. Isto não teria dado o mesmo gozo se tu carregasses num botão e uma máquina de AI fizesse o curso só por ti. Sim. Podia ser o mesmo output, né? A mesma produção que estávamos a falar há bocado, mas com um gozo completamente distinto. É curioso que as pessoas que eu vejo à minha volta que menos felizes estão são as pessoas que menos fazem e que estão bem na vida e que não precisam de trabalhar. E esse facto de não precisarem de trabalhar e não trabalharem traz-lhes problemas. É curioso, é engraçado. Não toda a gente, ou seja, eu conheço várias pessoas com muito dinheiro e continuam a trabalhar e a fazer o que sempre fizeram, mas há uns que escolheram não fazer nada e não são felizes. Quer dizer, não são felizes, lá de ser felizes, não é? Mas não se vê tanta energia e tanta felicidade nessas pessoas. É curioso. Portanto, aí a história dos objetivos, tipo, deixaram de ter objetivos e parece que a vida deixou de ter significado para eles. Não sei. Eu acho que isso varia muito pessoa para pessoa. Yeah. Eu, no ponto que me toca, eu acho que, apesar de não precisar de trabalhar para viver, ou seja, para cobrir as minhas despesas, eu considero-me uma pessoa feliz. Claramente tu és um exemplo espetacular. Não estava a falar de ti. Então, sim, eu sei, mas eu podia estar mais ou menos nesse campo que estavas a dizer. Portanto, varia de pessoa para pessoa. O que funciona para mim é criar... Por isso é que eu, por exemplo, teria muita dificuldade em completamente indexar, porque isso iria retirar grande parte da dificuldade que é o meu trabalho ou a minha vida.
não é? Uhum. Portanto, Tu escolhes ter alguma dificuldade. Exatamente. Exato. Sim. sim, e isto no trabalho, isto nos investimentos, apesar de ser muito mais simples e provavelmente tivesse até melhores retornos ou retornos similares se indexasse, faço pelo gozo, faço pelo desafio intelectual e também para complicar um pouco a minha vida. E com Yeah. isso, e com o desporto, com as caminhadas. As caminhadas que me dão mais gozo Rigidez. são as mais difíceis, obviamente. E epá, isso, e nestes dias estava a aprender a jogar dominó e Uhum. nunca tinha jogado e a jogar com a minha namorada epá, e à medida que íamos ficando melhores e conseguíamos antever quais eram as peças do adversário, lendo o tabuleiro, sabendo as tuas, consegues inferir sobre a probabilidade da outra pessoa ter peças e treinar a memória. À medida que íamos ficando melhores, à medida que o jogo ficava mais difícil, ficou mais fixe de jogar. E isto é curioso, é como é que a dificuldade realmente está sentido à vida. É contraintuitivo, mas é verdade. Combinarem uns jogos de bridge, mano. Já jogaram óbvio, bridge? isso. E nunca aprendi, sabes jogar? Sei. Pá, sei jogar. Sei as regras. Eu Mas, lembro-me, tinha uns amigos, eu não sei se ainda estão, que iam mesmo à Associação de Bridge de Lisboa, que é ali ao pé do El Corte Inglês. Pá, eu cheguei lá tipo 2 ou 3 vezes. Pá, e aprendi as regras. Mas aquilo é giro. E seria giro até ir lá a torneios de vez em quando. Mas é super difícil. Assim. mas uma coisa muito interessante de ver na sociedade é que cada vez a sociedade tende a tentar que a vida do ser humano seja mais fácil, mas curiosamente o que nos dá mais gozo é quando ela é mais difícil, Uhum. ou que tem desafios. Mas não um ponto que a vida seja miserável, mas nós precisamos de algum tipo de desafios. Yeah. Sim. Eu sem desafios mentais não funciono. Mas isso falar agora que fui eu no Bridge. O Bridge é o único jogo de cartas, para cada é muito giro, que elimina totalmente a sorte. Quem ganha é o melhor jogador, não é quem tem sorte. Não há sorte no Bridge, apesar de ser um jogo de cartas. Pá, é um conceito muito interessante. Porque aquilo imagina, num torneio, existem tipo X número de mesas, imagina que há 10 ou 15 mesas no jogo. E tu vais jogar em todas as mesas. Okay? Vais fazer o jogo desta mesa e depois quando acabares, levantas, vais fazer o jogo noutra mesa, levantas, vais fazer o jogo noutra mesa. E o jogo em si é tipo sueca, mais ou menos, mas se souberes sueca aprendes rapidamente a jogar. Porquê é que aquilo não tem sorte? Porque o meu objetivo não é ganhar, não é como na sueca, tipo, ganhar no sentido de estou a jogar e tenho que ganhar, tipo, aquilo é parceiros, né? Temos que ganhar à equipa adversária. Uhum. Efetivamente, eu posso ter uma mão horrível. Não é? Tiras as cartas do jogo, a minha mão é horrível, não é? E se tiveres uma mão horrível, dificilmente vais ganhar, a tua equipa vai ganhar o adversário. Mas o teu objetivo não é ganhar. O que acontece é que toda a gente vai jogar os mesmos jogos. Ou seja, eu estou agora nesta mesa e vou jogar este jogo com esta mão. Quando acabar o jogo, as cartas juntam-se outra vez e as outras equipas que estavam a jogar nas outras mesas vão jogar nesta mesa exatamente o mesmo jogo que eu joguei. Com as mesmas mãos. E o meu objetivo não é ganhar. O meu objetivo é, com as cartas que eu tenho, fazer o melhor do que toda a gente que jogou aqui. Ok. Brutal. Portanto, aquilo elimina totalmente a sorte. Não é? Podes perder, mas foste o melhor a perder todos eles. Mas como é que tu vês isso se tens a influência dos outros jogadores? Tipo, tu não estás a jogar contra o baralho, não é? Não, é uma equipa. São 2 pessoas a jogar contra as outras 2. Pois, mas tipo, como é que tu isolas pelas jogadas dos outros jogadores? Estás a perceber? Como é que não é isolas? Há um termo. Como é que não é normalizas? Como é que... A questão é que infere sempre sobre a qualidade, podem inferir sobre a qualidade dos seus adversários. Exato, exatamente. Mas é skill, é sempre skill. Sim. Não te diz exatamente se tu és melhor, pode dizer que os outros sejam piores. Mas alguém tem de ser melhor ou pior. É muito bom. Mas a questão é essa. E no fim é super divertido porque toda a gente joga os mesmos jogos, com as mesmas mãos. E então quando aquilo acaba, não é? Depois há um ranking, mas depois podes debater com as outras equipas. E pronto, e quem fez a melhor pontuação em todas as mesas ganha. Tem que aprender a jogar. É giro. Mas as regras em si é uma espécie de sueca. Chegamos ao fim. Boa.
Estamos a isto. chegar ao fim. Alguém ainda vai dar. Música. Está aqui, eu estou num restaurante e está aqui. Alguém está. Parece que souberam que nós chegávamos, deste-lhes o sinalzinho. Sim, tá. São 7h30, eles devem estar aqui a abrir para o pessoal vir. Ainda vais dar aí um mergulho, não é? Depois vais comer qualquer coisa. Ficas até quando, Gonçalo? Eu fico até sexta-feira. Até amanhã. Até amanhã, sim. E amanhã vou para a Opinião. Um amigo meu vai se casar lá no sábado. E depois fico até segunda e volto de segunda para Lisboa. Ok. Pinhão. Opinião é muito fixe. Já conheço bem. É que ele tem quintas de vinho, à volta, várias. E pá, vale muito a pena. Pela comida, pelo vinho. E pelas vistas. Ali no Douro. Vai mandando fotografias. Sim, Eu conheço muito mal essa zona de Portugal. É espetacular, meu caro. Se gostas de comer, beber e caminhar, Do Porto para o Porto conheço bem, mas do Porto para cima eu conheço muito mal. a opinião, na verdade, no Porto Presente, é mesmo ao longo do Douro. Há aquele comboio que é muito conhecido, vai do Porto até a Opinião. Até passa a Opinião, aliás. Da régua? Da Régua, do Porto à Régua. A Régua é para lá do Opinião, exatamente. E é sempre pela Rio. Pela marginal do Douro. Não, vai da régua ao Pinhão, acho que é isso. Se a Régua for... vergonha porque o meu irmão trabalha exatamente nos comboios históricos da CP e organiza esse comboio. Portanto, mas eu acho que é da régua ao Pinhão. Não tenho a certeza absoluta. Não, e vai o Porto também. Sim? O histórico? Sim. Eu acho que o histórico faz. Se calhar o histórico só faz essas duas estações. Pois não sei. É uma hora específica que faz. Sim, e só há um por dia, ok. Meus senhores, Já o apanhei. É fixe. Tem malta a tocar concertina, não tem? Ou não tinha? Tem aqui uma música de lounge. Um fim de semana, olha, deixa-me só uma nota, vi agora. A Adobe comprou o Figma por 20 mil milhões. Meu. O que é que faz o Figma? 20 pisos. É software artístico, colaborativo, não sei explicar. Podemos falar sobre isso no próximo. Mas comprou-a 100 vezes faturação. Ele o ano passado faturou 200 milhões e comprou por 20 mil milhões. Porra. E viste quanto é que o preço da Adobe hoje? Está a cair. Ok. Basicamente o mercado achou que queimou os 20 bis. Vamos ver, de futuro vamos ver. Sim, o futuro dirá. Eles pagaram parte em ações também. Portanto, agora ficou mais barato. Pagaram, mas dizem que vão recomprar até não haver diluição. Ou seja, eles devem queriam dar oportunidade aos atuais donos da Figma para continuar o crescimento, mas ao mesmo tempo não querem diluir, portanto eles dizem que vão comprar exatamente. Podem aproveitar agora. Agora é uma boa altura. Por acaso era bem jogado. Tinham dado lá em cima, aquilo cai e agora recompram. Malta, e com aquelas ações já não custou 20 bis, já ficou mais barato. Sim. Bom fim de semana. Bom fim de semana.